Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, a nossa mentorada Rafaela. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro, que nós tiramos dúvidas dos mentorados, né? Deixa eu fazer a pergunta clichê. Você confirma que faz parte da mentoria Método PhD nos Estados Unidos? Sim, sou mentoranda desde março. Desde março. Então a Rafa está elegível para participar aqui comigo. Rafa, dá uma introduzida aí, qual que é seu background, da onde que você fala no Brasil e qual a oportunidade que você está buscando? Eu sou formada em Direito, mas eu nunca atuei depois de formada. O que aconteceu? Apesar de eu gostar muito da profissão, eu engravidei no meu último ano de faculdade. Como eu estava grávida, né, Direito é uma profissão muito complicada, ninguém ia contratar uma gestante, eu não tinha condição de abrir um escritório como gestante. Então, eu optei por estudar mais um pouco, mas acabei assumindo a empresa da família, um empório de frios, onde eu trabalhei por 6 anos. Eu saí agora em maio, até me deu uma desestabilizada, eu estava seguindo certinho à risca todas as datas ali da mentoria, daí tive que dar um cortezinho no estudo do TOEFL por conta disso, porque quando eu decidi que eu ia para os Estados Unidos, na verdade eu já tinha decidido, eu queria fazer a minha pós-graduação nos Estados Unidos, e quando eu engravidei, tudo mudou, né? Eu continuei estudando, sou pós-graduada em Direito Internacional e em Negócios, e duas coisas ali que não são muito a ver, mas que acabam se ajudando. Tem. E quando eu conheci as meninas, eu estava nesse negócio, né? Eu peguei a empresa para administrar. Assim que eu entrei na empresa, eu acabei tocando ela, administrando ela sozinha, e ficou como meu negócio, assim, me tornei empresária de uma hora para outra graças à minha gravidez, porque ali eu tinha o benefício de poder levar minha filha, sair, ela foi comigo 40 dias, eu já estava trabalhando com ela ali, com o bercinho do lado, e aí os meus planos dos Estados Unidos ficaram meio mortos ali, né, como que eu ia? Eu não tinha casado, né, eu engravidei solteira, eu fui casar, minha filha já tinha 1 ano e 8 meses, quando eu já estava com as coisas um pouquinho mais estabilizadas. E como que eu ia para os Estados Unidos, como que eu ia embora, né, com uma bebê de colo, não tinha essa condição, e também não tinha condição financeira, agora eu tinha uma filha para bancar, né, e eu casei, as coisas foram passando, eu fui aprendendo muito com a empresa, né, porque quando você tem uma empresa, você lida com funcionário, você lida com fornecedor, você lida com cliente, um know-how assim que a bagagem é muito grande. E eu quis continuar estudando, continuei emendando uma pós na outra para não sair dessa área, mas na área do direito mesmo eu nunca trabalhei. E daí eu comecei a conversar com meu marido, minha filha cresceu, fez 4 anos, e eu conversei, falei, amor, eu queria ir. O que você acha? Ele falou, bora, vamos arrumar então, vamos fazer uma programação e vamos. Eu falei, mas como que a gente vai? Né, porque eu queria muito ir para estudar, eu não queria ir para trabalhar, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito da minha área, mas eu não sabia como fazer. E aí, como uma luz, as meninas apareceram no meu perfil do Instagram, dando a ideia da bolsa, porque até então eu não sabia, eu já tinha pesquisado muito, mas a bolsa na área do direito é para quem tem um baita de um currículo, e até então eu não sabia que eu tinha outras áreas que eu poderia realmente, né, relações internacionais, que é a minha paixão, né, fiz a pós em Direito Internacional, porque é uma coisa que eu amo, e eu poderia fazer as ciências políticas e tudo mais, e daí eu embarquei, falei, amor, olha, achei as meninas, e foi bem no lançamento, então foi uma coisa assim, vocês estavam ali 3 dias depois, vocês iam abrir a mentoria, eu catei meu marido no laço e falei, olha isso aqui, é isso que eu preciso agora. Fiz ele assistir comigo, daí ele entrou pra ver, porque ele é gestor de tráfego, daí ele já foi ver, amor, vamos ver se não é balela, né? Porque tem muita gente vendendo coisa por aí. E a gente, né? Daí a gente vai pagar a mentoria ali, né? O valor não sei quanto era. Ele entrou, viu quanto tinha sido o lançamento passado, falou, é um valor alto, né? Vamos ver para ter certeza que não é mentira. Daí ele já entrou, não, amor, olha, elas são super estruturadas, elas têm plataforma disso, plataforma daquilo. Não, fechou, vamos comprar. E assim, em coisa de 3 dias, a gente tirou o dinheiro que não tinha ali para poder comprar a mentoria. Ele que comprou até para mim, porque vocês tinham dado essa mentoria para as primeiras pessoas que comprassem nos primeiros minutos. Ele acordou 5h50 da manhã, já sentou no computador ali, já fez todo um pré-cadastro de cartão e tudo. A hora que deu 7h01,
ele tinha comprado já. Eu ia te falar, porque às vezes as pessoas acham que a gente exagera, mas os 10 primeiros foi no primeiro minuto e teve gente que comprou no primeiro minuto e ficou fora. 7-1, assim, já estava com tudo finalizado, já tínhamos recebido o e-mail da confirmação da compra. Foi muito rápido. Assim. E foi ele que falou, não, se você vai comprar, você vai fazer a experiência inteira, vamos lá. E ele que ainda pega no meu pé, sabe? Tipo, agora eu tive essa embarcou com você nessa, né? Embarcou total, e ele que tá pesquisando até as perguntas pra gente te mandar, ele sentou, reviu as perguntas que eu fiz, acrescentou mais coisa, falou, não, é uma baita oportunidade, as meninas abriram a porta que a gente tava procurando, né, era o que você queria, era o seu sonho, e vamos fazer direito. E aí ele tá super me apoiando, assim. Esse teu sonho dos Estados Unidos, porque nós viemos como consequência de um sonho que já existia. Da onde que veio isso? Você já tinha ido? Eu sou apaixonada por línguas, eu falo inglês, espanhol e italiano, e eu fui professora de inglês, eu já morei 2 meses nos Estados Unidos na casa de uma prima, né, um primo e uma prima que moram lá, e eu me encantei pelo país, né, eu sabia que eu queria sair do Brasil desde mais nova, não sabia como, até quando eu entrei na faculdade, eu fui descobrir o direito internacional no último ano só, no penúltimo ano. E quando eu me encantei. E na pós, eu tive professores maravilhosos, assim, todos com feedback internacional. O meu orientador do artigo da pós, ele é pós-doutorado nos Estados Unidos. Pós-doutor. Legal. Então, ele fez o doutorado, ele fez o pós-doutorado. E, assim, cara, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. As coisas que ele faz, os casos que ele tem, ele até foi um dos advogados daquele caso do avião da TAM que bateu lá e tudo. Então, assim, ele é muito bom. E aí eu tive professores que fazem negócio só com a China, então eles levam o pessoal da movelaria para fazer acordo direto com a China e tal. E quando eu vi aquilo, eu descobri que era isso que eu queria. Eu não queria o direito aqui do Brasil, que em cada esquina você tromba com um advogado, né? Até quando eu estava nos Estados Unidos, eu descobri isso, eu estava na faculdade, né? Eu viajava para formar, assim, a língua nos intervalos da faculdade. Então, eu trabalhava o ano inteiro, trabalhava de babá, trabalhava de caixa de pizzaria, juntava dinheiro. Chegava no final do ano, eu ia para fora e passava 2 meses estudando no país. Eu fiz isso nos Estados Unidos, fiz na Itália e tudo, para poder realmente ter uma formação ali um pouquinho melhor. E quando eu estava lá, era muito engraçado, porque eu estudei com várias pessoas de vários lugares do mundo, né, porque era um curso para estrangeiro. Quando eu falava que eu era advogada, que eu estava me formando em direito, as pessoas já olhavam assim com o olho brilhava. E aqui no Brasil você fala que você é advogada, você é mais uma na fila do pão, né, você tem uma faculdade em cada esquina. Na minha cidade mesmo, eu sou de Londrina, no Paraná. Parece que nós temos 12 faculdades de direito, só na minha cidade. Então, assim, aqui a gente é qualquer um, sabe? Aqui a gente não tem futuro, não tem. Aí falam, vai prestar concurso. Eu trabalhei dentro de uma vara de trabalho por 2 anos, né? Aprendi muito. Mas, assim, também não é prestar concurso que eu quero. Você tem uma estabilidade financeira, você tem um salário fixo, você tem... Tá, mas não é a realização profissional que eu buscava, sabe? E aí eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos. Na época eu estava atrás também, ainda não tinha conseguido bolsa, mas na época da pós eu ia meio que nos trancos e barrancos, sabe? Comprar a passagem, fazer a matrícula e depois tentar trabalhar igual uma louca para tentar pagar, juntar o dinheiro para pagar o primeiro semestre, depois nem sabia como que eu ia fazer. Lá nos Estados Unidos você fez curso de inglês ou fez pós? Isso, de inglês. Não, de inglês. E aí foi quando eu decidi que eu queria fazer a pós. E aí eu engravidei. Aí, o que eu estava fazendo? No meu último ano de faculdade, antes de eu engravidar, eu saí do estágio que eu estava fazendo na vara do trabalho e tentei começar a implementar meu currículo, porque a hora que eu vi, eu falei, gente, eu não vou passar em direito com o currículo que eu tenho hoje, né? O direito, ele é muito puxado. Daí eu comecei a participar de direito, congresso de direito internacional e tudo, comecei como ouvinte, porque depois eu ia, e daí eu engravidei, né, inclusive eu falo que a minha filha que passou na OAB, a minha filha que fez a pós, porque ela tava pequenininha indo na pós, a OAB ela passou dentro da barriga, os congressos ela tava na barriga também, chutando na hora da barriga e tudo, e daí eu tive que parar, né, eu perdi o foco, não tinha mais como ir. E daí eu voltei agora, de março pra cá, que eu tô pesquisando as universidades, já tô conversando com meu marido, já avisei minha família, e daí eu cheguei nos meus pais e falei, né, a empresa era do meu pai, mas quem tocava era eu, ele nunca ficou lá, ele tem o trabalho dele, e eu falei, olha, eu já tinha avisado um pouco antes de eu fechar a mentoria, eu já tinha avisado, falou, eu vou sair da empresa. Meu pai falou, mas se você sair da empresa, a empresa fecha. Falei, então, começa a dar um caminho aí, porque eu vou embora.
Eu vou atrás do meu sonho, eu vou atrás das minhas coisas e eu preciso ir. E daí meu pai começou a procurar alguns compradores, né, para ver realmente o que ia fazer. E no fim não tinha dado nada certo, as coisas foram passando, aí eu consegui conciliar, eu trabalhava, eu consegui, né, como a empresa era minha, eu consegui me organizar para eu trabalhar de manhã e seguir o PhD à tarde. Então, eu estava estudando para o TOEFL, eu comecei a estudar um pouquinho do GRE para eu poder lembrar um pouco da matemática, porque eu falei, depois vai ficar muito difícil para eu lembrar toda a matemática. Isso é bom, o GRE é uma maneira boa de dar uma recapitulada. Eu não lembrava nada, então o que eu fiz? Eu comecei a pegar o GRE só na parte da matemática, para não pegar a parte muito pesada, até fiz uma pergunta lá para vocês, meninas, eu posso estudar os dois? Vocês falaram, não, Rafa, vai devagar, estuda uma coisa, depois estuda outra. Daí eu fiz, aí já fui atrás das cartas de recomendação, fiz cotação já da tradução, dos materiais, fui atrás de finalizar a minha aposta em negócios que eu estava finalizando para eu pegar também. E assim, de um dia para o outro, apareceu uma pessoa e falou, no sábado, olha, eu compro, mas eu assumo na segunda-feira. E daí a pessoa comprou a empresa e na segunda-feira eu estava desempregada. E aí foi assim, uma baita desestabilizada, porque não imaginava, né, que ia vender tão rápido. E eu achei que a pessoa fosse comprar, ia querer pelo menos que eu ficasse por mais um mês, para ter o know-how ali de como mexia e tudo. Mas na verdade, ele era um concorrente e ele queria comprar para desfazer a gente. Claro, entendeu? A menos. Então, eu fiquei realmente desempregada. Falei, gente, como que eu pago as contas no final do mês? Não tenho o que fazer. Daí, nesse caminho, eu tive que mudar, né? Eu tava estudando bonitinho todas as semanas, o TOEFL e tudo, já ia fazer o TOEFL dia 9 agora, e tive que parar. Falei, olha, agora eu vou ter que achar pelo menos uma outra fonte de renda, porque até eu ir para os Estados Unidos, eu preciso ter dinheiro para pagar as contas, né? Eu tenho uma filha, e preciso pagar toda a tradução, passagem, preciso juntar um dinheiro para chegar lá, né? Porque é diferente de eu chegar sozinha e eu chegar com a minha família. Então eu vou ter que... Aí, nesse meio do caminho, eu virei social media. Hoje eu sou social media, graças a Deus. Estou indo bem, tenho os meus clientes, já estou atendendo. E aí, agora estou voltando para continuar fazendo o PhD. Mas tive até no meio do caminho aí, não foi só a mentoria que mudou na minha vida, eu tive que mudar de profissão de uma hora para outra. Mas, pelo menos, foi uma coisa legal, porque é uma coisa que, se for o caso, eu posso levar comigo lá, né? Não fico tão de mãos, né, no digital. Muito interessante, Rafa, você falou ali, né? Você foi fazer o curso de inglês lá, e quando você falou que era formado em Direito no Brasil, já era visto com outros olhos. Imagina quando você falar que faz um PhD em Relações Internacionais, seja lá o foco. Então, realmente, é essa sensação quando você está lá, de valorização, sabe? E não valorização à toa, ai, que bonitinha, um diploma aqui, mas é porque eles realmente sabem que quem passa por um programa desse se diferencia. O programa te traz muitas oportunidades, muito aprendizado, né? Muita referência de estar ali em universidades incríveis. Então, o pessoal sabe disso e a fama pega. Aí que tá, a fama pega. Mesma coisa no Brasil, o que pegou a fama da galera que faz muitas faculdades aí, não é só no direito, né? E você consegue fazer sem grandes esforços ali, fazendo o mínimo, você consegue se formar. Então, a fama, ela vem chegando, os profissionais vão caindo de penca no mercado, cada vez mais, com menos esforço. E não adianta, os bons pagam pelos ruins, a fama vem. E aí, pra gente se diferenciar, não é fácil, sabe? Eu sei que as pessoas falam, quem é bom sempre tem oportunidade, blá, blá, blá. Mas eu vou te falar, eu escolhi fazer uma faculdade de engenharia, já pensando assim, não vou fazer nada fácil porque depois não vai ter oportunidade. Então, vou fazer uma engenharia mesmo. Fui lá e escolhi uma das piores ainda, química. Aí fui lá e falei, não, vou fazer pública então, que também é para eu ter oportunidade quando eu me formar. Não passar perrengue, porque eu já tô vendo um monte de amigo desempregado. Pois bem, entrei numa faculdade difícil, um curso difícil, e quando saí me ferrei, não tinha nada para fazer. Eu era ruim? Não, eu era imatura, eu não sabia o que eu sei hoje. Se eu soubesse o que eu sei hoje, com certeza eu teria buscado outros caminhos diferentes e teria dado certo. Só que pensa, você tá saindo da faculdade, eu tinha 21 anos. Eu não tinha a mínima noção de vivência de vida, de criar um negócio, não tinha nada, a faculdade não me deu nada disso. Então, assim, eu escolhi um curso difícil, uma pública, achando que isso resolveria o meu problema, não resolve, você precisa de muito mais que isso. Então, é esse tipo de experiência, às vezes, que a gente precisa para abrir a mente, assim. Eu amadureci demais durante o PhD. Quem me conhece pré-PhD e hoje formada, sabe o quanto essa experiência impactou na minha vida e me tornou a profissional que eu sou hoje, o jeito que eu encaro as coisas. Então, é isso, esse pensamento que você está tendo, ele faz muito sentido.
Rafa, vamos lá. Vamos começar aqui a batelada de pergunta agora que eu já entendi o teu caso. Como que tá as suas dúvidas aí em relação ao processo? Então, em relação ao processo, igual eu te falei, eu tô pegando pesado, eu tô lendo mesmo, eu tô entrando nas faculdades, eu entrei em contato, algumas não tive retorno, mas aí tô entrando em contato de novo para tirar dúvida, perguntar valor de bolsa e tudo mais, porque acho que isso acaba impactando um pouco mais, já que eu vou com a família, do que se eu fosse sozinha, né? Eu tenho toda essa preocupação. Minhas dúvidas hoje, elas giram mais em relação a realmente morar lá por esses 6 anos. Considerando que eu tenho uma filha hoje de 5 anos, que vai precisar estudar, né, então eu preciso saber como que vai funcionar a escola, como que vai funcionar a saúde dela lá, a casa, porque hoje, assim, todas as minhas pesquisas, a coisa mais cara lá, e até quando eu fui e passei um período lá, eu vi, a única coisa lá que não tem, não é proporcional, que é proporcional ao Brasil, é o custo de moradia, né, o aluguel é muito mais caro do que a comida, do que o vestuário, do que tudo. Então, acho que hoje as minhas dúvidas giram em torno disso. Em relação principalmente ao meu marido, que é gestor de tráfego, se ele quiser um cliente americano, como que funciona, se com visto J ele consegue, se a gente não conseguir o visto J, se ele não vai poder pegar nenhum cliente americano, se ele vai ter que ficar só com os brasileiros, ou se ele trabalhar com os brasileiros de lá, se isso impacta em alguma coisa, né, porque daí quando a gente pesquisa, né, eu falo igual quando eu tava grávida, que minha mãe falava assim, não pesquisa, porque daí você só acha desgraça, e foi mais ou menos o que a gente achou, um cara que foi para os Estados Unidos passar um tempo, e daí um cara chamou ele na academia, me dá um treino aqui, ele treinou um cara, no que ele foi voltar para os Estados Unidos depois, perguntaram, você trabalhou nos Estados Unidos? Ele falou, não. Você trabalhou nos Estados Unidos? Não. Você trabalhou? Não, eu dei uma mentoria para um cara na academia ali num único dia. Você tá barrado, você não entra. Então, assim, a gente acaba vendo esses casos e eu acho que é a minha maior preocupação mesmo, né? De realmente, o que tá rolando? Como que eu posso deixar a minha estadia lá, a estadia da minha família mais confortável? Mais confortável. Vamos lá, bem bacana essas tuas perguntas. Eu sei que muita gente aqui tem esse caso de querer levar família e vai ser bem útil para todo mundo aqui. Quando você vai com o visto F, se você for com o visto F, o teu marido é F2. F2 não pode trabalhar. O que ocorre? O trabalho remoto, ele é um trabalho. Então, o que ocorre? Os Estados Unidos não conseguem controlar. Se você falar assim, eu faço tráfego, eu sou social media, hoje tem editor de vídeo, tem pessoa que revisa inglês, tem tradutor, não tem como controlar. Mas não é permitido. Então, se você for lá, você foi aprovado, teu marido vai com você tirar o visto, e você vai lá e pergunta para o teu marido, o que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Não, vou acompanhar minha esposa e vou ficar trabalhando online pelo Brasil. Você não vai conseguir tirar, o seu marido não vai conseguir tirar o visto. Não vai conseguir. Porque isso não é permitido você falar uma coisa dessas. Através do F2. Mesmo aqui no Brasil, ele não vai estar fazendo nada lá, mas como é remoto, também é proibido. É um trabalho, exato. Está sendo feito de lá, é proibido. Então, o que acontece? Eles têm como controlar? Não. Assim como eles não têm como controlar você começar a vender bolo na faculdade, você começar a ser babysitter, tá? Isso aí aconteceu muito quando a gente estava lá com as acompanhantes. Eu trabalhei de babysitter quando eu estava lá também. Não pode contar, né? Mas o que acontece? É ilegal. Eu tava turista, não podia, mas... Não podia, é ilegal, não é o correto. Pode ter problema? Pode. Mas muita gente faz para, enfim, melhorar as condições lá, mas não é permitido. Como que pode fazer isso da maneira correta para não ter enrosco nenhum? E com o visto J. O J2 permite. O J2, a partir do momento que você tira o Work Permit, que é a permissão de trabalho, então não é que você vai com o J2, você pode chegar lá, tô trabalhando. Não. Você tem que chegar lá, fazer o pedido da documentação, você faz tudo pelo correio americano lá, e chega a ter o Work Permit, meu marido fez isso na época. A partir disso, ele pode trabalhar. Remoto, lá, o jeito que quiser, tá autorizado. Tem limite de horas por dia, Sara? Não tem nada. O J2 não tem limite nenhum, pode fazer o que quiser, de qualquer tipo de trabalho. Qual que é o ponto para ir com o J? Conseguir uma universidade que emita o visto J por escolha. Eu e a Monique, a gente vem trabalhando muito nisso, estamos aí tentando montar uma lista ampla, porque hoje em dia a gente sabe, assim, umas 3 universidades que mentorados nossos passaram e que deram a escolha de escolher J e F, a pessoa estava indo com o marido e falou, vou pegar o J por isso. Então, o que a gente vem tentando fazer? Rastrear as universidades que permitem a escolha, porque isso é muito decisivo para quem tem cônjuge, né? E quer que o cônjuge trabalhe de forma legal. Então,
essa pode ser uma opção de filtro para você. Fala assim, então eu vou priorizar essas universidades aqui. Você afunila bastante, né? Como que eu descubro isso? Só mandando e-mail mesmo? Só indo lá fazendo um trabalhinho manual, contatando o setor responsável, né, do International Student, e perguntando da possibilidade, caso aceita, de escolher entre o F e o J. Então, é esse trabalho que a gente vem fazendo para ter um acervo aí, digamos, nacional dos Estados Unidos e poder orientar vocês melhor. Do tipo assim, hoje eu posso te falar 3 programas que eu conheço que dá. Agora, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é falar assim, de todas as universidades aqui, essas Y aqui já estão dando essa permissão. E daí você vai lá e foca diretamente nisso. Então, é um trabalho que a gente está fazendo para ter essa divulgação. Essa é uma opção. A outra opção é você não considerar isso e focar no teu. Eu vou focar em ser aprovada, sendo aprovada, a gente vê como é que faz com o cônjuge, entendeu? E trabalha com o que tem. Tem muita gente que faz isso. As únicas opções que tem. Em relação à moradia, o que ocorre? O aluguel é onde vai a maior parte da sua bolsa. Então, o que você tem que fazer? Procurar lugares mais baratos. Como que você procura? Conhecendo gente lá. Esse é algo também que a gente vem trabalhando por ver essa demanda dos mentorados aprovados. Então, por exemplo, a gente criou o PHDnet agora, né? Que é uma comunidade ali só da galera aprovada da nossa mentoria. Por quê? Porque cada vez está indo mais gente, mais gente, mais gente. E você ter um contato direto de alguém que está lá naquele local, que pode te falar, esse aqui é o mais barato, entra na fila. Nossa, ajuda muito. Ajuda muito. Então, é sobre isso, é sobre você ter as pessoas certas para perguntar. Nesse sentido da localização, do aluguel, eu fico muito em dúvida pela minha filha, porque tudo que eu vi, eles falam sobre você só pode estudar na escola daquele bairro. Isso. Pública gratuita é por bairro, igual o Brasil. O Brasil também é assim. Quando você vai pegar uma escola pública para o teu filho, é dependendo da tua localização. Mesma coisa. Então, por exemplo, no meu caso, se eu quiser focar nela, né, e falar assim, olha, eu quero uma escola boa, então eu pego essas 3 escolas, eu tenho que escolher um lugar nesses 3 bairros, que provavelmente serão mais caros, né? Serão, porque isso é uma questão já estudada por todo mundo. Então, por que os aluguéis, onde tem escolas melhores, digamos assim, é mais caro? Porque esse já é um fator que está sendo levado em conta. Você está entendendo? A sua filha chegou aí para a escola lá, Sara? Não chegou. Quando ela era muito pequena. Um ano e meio eu voltei. Esse é um fator também. O que eu acho, que eu vou te dar aqui a minha opinião, pelo que eu vivenciei? A tua filha é muito nova para você usar isso como critério. Por quê? Porque que ela vai na alfabetização, Sara. Ela não é tão nova, ela vai para lá com 6 anos. Que é o começo, né? O começo é 5 anos, então vai estar no segundo. O que ocorre? Que você vai se surpreender. Claro que depende muito de local para local, mas talvez assim, o que você esteja pensando como pior, talvez não seja tão ruim assim. Então, esse é um critério. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar com o que você tem. Por quê? Porque se você começar a construir uma barreira... Vai ter como. Se você começar a construir uma barreira, quero ir para os Estados Unidos, quero levar o meu marido, quero levar minha filha, mas tem que ser a melhor escola, o meu marido tem que poder fazer tal coisa, tal coisa. Se você começar a colocar todos esses filtros de cara, vai dificultar muito pela questão financeira. Claro que se você falar assim, não, mas eu tenho condições para bancar, aí é outro game, né? Aí vai lá. Não é o caso, né? Senão eu não estava aqui procurando a bolsa. Igual eu te falei, acabei de mudar de carreira e tudo mais, então não... Então, o que vai ter que acontecer? Priorize os filtros, porque você tem que pensar assim, só a questão de você já estar conseguindo dar oportunidade da tua filha emergir lá, você já está fazendo um grande passo, digamos assim. Pense assim, na hora de decidir, entre a minha filha ficar no Brasil, nessa escola que hoje ela está, que eu nem sei quem é, mas eu nem sei onde é, só estou dando um caso hipotético, e entre ela ir para os Estados Unidos e talvez ficar nesse bairro que não é a melhor, mas eu olhei lá, as reviews estão boas, gostei mais ou menos, não é a ideal, mas é intermediário. O que você escolheria? Né? Porque senão você começa a idealizar e quer colocar, você já quer entrar nos Estados Unidos com o padrão que você sonha. Você tá entendendo? É a briga do meu marido comigo. Você acaba... Ele fala, amor, não dá pra você ter a vida lá que a gente tem aqui. Lá você vai começar do zero. Você tem que entender isso, que o padrão vai cair.
né? O padrão não vai se é relativo, porque, ó, eu vou te dizer, por exemplo, durante todo o PhD, eu e meu marido, a gente teve um carro, a gente comprou uma Mercedes de uma brasileira, só que era uma Mercedes antiga. No começo ela era bem top, mas logo ela começou a dar muito problema, a gente gastou muito dinheiro. A gente tinha uma condição de vida melhor a partir do segundo, terceiro ano. Só que o que aconteceu? Se a gente fosse lá e falasse, vamos pegar essa reserva e meter num carro para aumentar o padrão de vida, a gente ia ficar à mercê ali no futuro, nos próximos anos. Então, o que a gente fez? A gente sempre segurou muito o padrão, poderia ter vivido melhor, poderia, não quisemos, pensando no futuro. E isso vem se compensando. Agora, cada vez mais, a gente vai criando uma condição de estar nos Estados Unidos num padrão de vida mais legal, que é o que a gente sempre sonhou. Então, assim, não é um planejamento que você vai conseguir tudo de uma vez. Você vai conseguindo, aos poucos, melhorar. Então, tenta viabilizar pensando isso. Essa questão, às vezes, você fala, vai cair o padrão de vida. Eu vou te falar, hoje eu estou aqui no Brasil, eu e meu marido, a gente não tem 2 carros. Por quê? Porque os encargos são altíssimos. Você vai pagar seguro, aí tem muita gente que referencia os Estados Unidos. Cara, um seguro de carro aqui no Brasil não é barato. Conforme o carro melhora, seguro-saúde não é barato. Nada é barato se você comparar com o valor que você ganha. Hoje aqui, meu marido não tem plano de saúde. Nós temos um carro só também e a gente rala muito para a minha filha realmente estudar em escola particular, porque na minha cidade as escolas públicas não são tão boas quanto eu gostaria. Então a gente elencou a escola da nossa filha como prioridade. A gente abre mão de muitas outras coisas. No Brasil é inviável. Você colocar o teu filho numa escola pública por escolha é quase uma loucura, a gente fica maluco. Não que também não tenha particular ruim pra caramba, também tem, é muito filtro, nem isso é fácil. Mas é isso que eu quero dizer. Vocês dois estão aí, os dois trabalhando até então, os dois trabalhando e não conseguem ter um padrão de vida alto. Quando você chegar na fase dos Estados Unidos, que vocês dois podem trabalhar, que você não é mais estudante, que você cai no mercado formada, pensa o padrão de vida que a gente poderia estar. Então, eu tento passar muito isso, a ideia que as pessoas, às vezes, querem muitas coisas a curto prazo. Só que o curto prazo, ele não te dá esse retorno desse tamanho, né? Ele te dá uma coisa muito mais imediatista ali que não resolve a vida. É preciso um pouco de sacrifício para colher lá na frente. Eu não tenho dúvida disso, principalmente para quando a gente já tem família, que acarreta mais preocupações, porque a gente passar um pouco de perrengue é uma coisa, né? A gente não quer que a nossa família passe. Você ainda tem uma filha. É importante você pensar sobre isso, não é algo que você tem que falar assim, não vou olhar porque isso não importa. Importa. O que eu quero te passar? Tente ficar em algo intermediário e não querer ir sempre para o ideal agora, porque realmente vai dificultar bastante. E, Sara, como foi você ter tido a sua filha lá durante o PhD? Como foi? Porque, assim, eu pergunto até pela questão de custo, de você ter filho, né, que todo mundo fala. Eu assisti a mentoria com a Simone também lá do Health Insurance, ajudou muito, porque é uma informação que a gente não acha, não adianta. Por mais que você pesquise, você não encontra. E ali deu bastante luz, assim, muita coisa. Apesar da gente descobrir que é mais caro do que o que a gente imaginou, ele também é mais tranquilo do que o que a gente imagina, não vem dessa questão das contas, né? E a questão de um filho, por tudo que a gente pesquisa, você ter um filho nos Estados Unidos é caríssimo. Você não deve ter assistido aquela masterclass que eu falei como foi as minhas experiências de ter filho lá, né? Eu não consegui chegar lá ainda, eu tava indo aos poucos para depois chegar lá, mas não assisti, não consegui. E não tá dentro do método, tá lá naquele bônus da caixa de ferramentas do aprovado. Eu vi, eu cheguei a ver ali, mas aí eu falei, eu vou assistindo conforme o tempo, e aí no fim a mentoria veio antes de eu conseguir chegar lá. Quando você tiver com mais curiosidade, porque lá você vai entender cada coisa que aconteceu, como é que funcionou. Então, o que acontece? Quando você tá lá, você descobre muita coisa que a maioria não sabe. Essa que é a verdade. Quando eu fiquei grávida, eu tinha seguro da universidade, não tinha o da universidade, eu tinha um privado da Isoar. Só que eu tinha várias amigas lá que já tinham ficado grávidas, mas elas não eram a estudante, elas eram a acompanhante do estudante, né? E elas já tinham tido filho lá e foram me contando, e eu fui indo atrás das oportunidades que tinha para conseguir auxílio lá para ter o filho. A partir do momento que você fica grávida, você não é vista por esse período da gravidez como estrangeiro mais. Você acaba ganhando direitos que os americanos têm porque você está grávida. E o teu filho vai ser americano.
a partir eu consegui ficar com mais esse benefício que eu consegui ficar 1 mês após ter a minha filha, eu ainda fiquei com esse benefício. Depois eu perdi o benefício e foi transferido para minha filha. Essas coisas que acontecem lá, quando a gente fica grávida, é algo à parte de todo o sistema que pode existir lá nos Estados Unidos, digamos assim, em relação à saúde. Então, o que eu consegui, eu conto lá na mentoria como que foi isso, que eu gosto de dar detalhes. Eu não quero dar detalhes superficiais aqui, porque se eu não contar a história e como foi costurado, a pessoa ela pode ouvir e falar, então é isso. Só que ela tem que entender qual que era o meu caso, em que circunstâncias eu estava e qual que é esse processo que me levou a conseguir esse tipo de benefício. Por isso que eu não quero começar a falar nome de benefício aqui, eu quero que você assiste lá. Mas o que eu consegui foi isso, foi um benefício por estar grávida. Durante a minha gravidez eu consegui um benefício e não precisei... E no caso de não conseguir o benefício, você até comentou, eu vi numa live anterior, você falando que quando você contratou aqui do Brasil, chegou lá para fazer a matrícula, não tinha essa cobertura de gravidez, você teve que fechar com a faculdade, e aí como que essa cobertura funciona? Ela realmente cobre o parto, cobre uma parte? Inclusive, quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei o meu pré-natal com o seguro privado que eu já tinha, tá? Eu tinha um seguro da ISOA, que era um seguro de estudante internacional, e eu já comecei o meu pré-natal com ele. Eu não lembro quanto que eu ia gastar do pré-natal, mas era um valor ok. Depois que eu consegui o benefício, eu consegui ficar sem ter que pagar esse valor também que eu já ia pagar. Então, daí eu não paguei nada, digamos assim. Mas se eu não tivesse conseguido esse benefício, eu teria feito pelo meu próprio plano e pagado uma porcentagem. Tem muita informação errada na internet, você tá entendendo? Você Sim. Tá lá pagando seguro, você não vai gastar 10 mil dólares, 5 mil dólares, era coisa de uns 2 mil dólares de pré-natal que eu ia ter que pagar durante toda a gestação, parcelado lá não é nem no cartão, você paga tipo o boleto lá que você vai pagando. Então assim, às vezes a galera dá a impressão de, não, você vai ter seguro, mas se você tiver um filho lá vai custar 10 mil dólares, 5 mil dólares. Não é assim. O pessoal fala, você vai ter um filho, custa 50 mil reais para você ter um filho lá, entendeu? Coisa de 10 mil dólares. Eu falo, gente, mas... Custa se você for por essas agências que te leva lá do Brasil para você chegar lá no hospital em Miami e ter o teu filho do nada lá, é isso aí, mais ou menos. Acho que é uns 20 mil que estão pedindo hoje em dia, 20 mil dólares para você fazer esse trâmite. Então, assim, o que mais tem é gente falando coisa na internet que não é a prática. Por isso que eu tô te falando, eu não quero falar aqui um negócio do pessoal, que alguém vai pegar uma frase e vai falar, então é isso aí. A pessoa ela tem que entender o negócio, ela tem que entender como que foi o caso dela. O meu caso vai ser similar ao dela? Se for, eu posso fazer dessa maneira. Se não for, eu vou fazer um seguro. Agora que eu fui para Boston ter a Bela, eu fui na mesma coisa, eu fui procurar informações de pessoas de perto que eu conhecia e que eu sabia que o que elas estavam falando tinha credibilidade. A pessoa foi lá e me falou, ó, tem tal seguro saúde, você pode fazer mesmo estando grávida. Fui lá, fui atrás desse tipo de oportunidade, sabe? Porque eu sabia que aquela pessoa era confiável para eu seguir o que ela fez e se aplicava a mim, porque o meu caso ia ser o mesmo que o dela. Então, é isso mais ou menos que você tem que fazer. Quem for estar na situação de estudante vai ser exatamente o que eu vivi. Então, o que eu conto naquela masterclass? Eu conto primeiro a minha situação como estudante e depois eu conto a minha situação como turista que foi lá para ter a minha segunda filha. Sara, sobre agora uma pergunta mais... Mas ter outro filho? Eu não sei, mas é porque assim, eu só tenho uma, né? E eu ainda tenho 28 anos, então são 6 anos lá. Vai que, né? Hoje no Brasil eu tenho implante, até uma coisa que eu vou ter que olhar, porque meu implante vence em maio do ano que vem, aí eu vou colocar... Se eu fosse ficar no Brasil, eu não ia colocar outro. Eu queria, sim, ter outro filho. Mas com essa mudança agora, talvez eu coloque outra sacristadura mais 3 anos. Eu não sei como que é lá, né? É outra pesquisa, se cobre, se não cobre. Depende do plano. Né? Exato, é uma questão de ver do plano. Mas é uma coisa, a gente é mulher, né? Não tem como. E a gente vai nova, eu ainda for com uma filha só, talvez aconteça, né? Sim, mas é bem parecido. Uma coisa que a gente conversou naquela mentoria com a Simone, que é muito verdade, no Brasil a gente é mal acostumado, porque é onde a gente nasceu, tal. Normalmente a gente não sabe nada do seguro-saúde. Você faz porque a tua mãe tinha, o teu irmão tinha, às vezes teu marido tinha, alguém pegou e foi te falando e você vai usando o plano meio naquele jeito lá e descobrindo como é que funciona. Essa que é a verdade. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, só que o que acontece? Lá você não tem alguém, geralmente, você não tem alguém que vai te contar como é que funciona. Aí fica criando-se, é
totalmente diferente. Não é uma questão da pólice do seguro. Tem seguro no Brasil que é totalmente diferente um do outro. O meu seguro, por exemplo, hoje eu tenho um seguro da Bradesco Saúde. Eu posso ir fazer consultas particulares, que não aceita plano, até um valor, acho que é R$500. Se a consulta for R$500, eu pago com o meu dinheiro e depois eu peço o reembolso pelo aplicativo e eles me reembolsam 100% da consulta. Esse é o meu plano. O plano da Monique não é igual ao meu, porque ele é o Sul América, enfim, é diferente. Se a Monique viesse para mim e falasse, o meu plano é igual ao da Sara, porque a gente tá no Brasil, é tudo igual, não preciso nem ler a minha pólice, ela ia dar e descobrir na prática que não era assim. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem essa impressão, mas os Estados Unidos e o Brasil é o mesmo esquema. Cada seguro que você contrata tem uma apólice. Você tem que ler e ver o que está incluso. É a mesma coisa lá. As coisas básicas são bem similares, né? Você vai lá, consegue ter um atendimento. O que é uma grande vantagem? O Brasil tem algumas universidades que são assim. A Unicamp, por exemplo, tem um centro médico na Unicamp, que os próprios estudantes podem ir lá e não custa nada para você. Aconteceu tal coisa. Eu tenho uma amiga, ela perdeu um dedo durante o doutorado no Brasil, se é que você quer saber. Ela subiu uma escada com a aliança e ela pisou em falso, caiu da escada e o dedo ficou preso pela aliança e ela acabou tendo que amputar o dedo. Foi tudo no hospital da Unicamp, atenderam lá, não pagou nada. Os Estados Unidos, toda universidade, essas universities que são maiores, elas têm o Health Center, que independe do seguro que você tem. Não importa o seguro que você tem, você pode ir lá e fazer o uso do Health Center, só que é horário comercial, de segunda a sexta, para esses atendimentos primários, digamos assim, coisas mais urgentes e tudo mais. Inclusive, por exemplo, você acha que está grávida, você pode ir lá, eles vão te atender, vão fazer o primeiro encaminhamento ali, constatando que você está grávida, eles vão falar, agora você tem que procurar uma clínica ginecológica lá, obstétrica e blá, 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 e te encaminhar. Então, é como se fossem os primeiros socorros, digamos, ali, tem terapia, tem psicólogo, psiquiatra, tudo nesses health center das universidades. Então, tem bastante estrutura, mas para você saber cada detalhe, realmente você tem que ver, eu estou contratando esse plano aqui, deixa eu olhar aqui que meu plano cobre, né? Então, é basicamente isso. Sara, e quanto à documentação? A gente vai como estudante, quando a gente vai abrir uma conta no banco para começar a fazer o score credit, o ITIN number, essas coisas do imposto de renda e tudo, como funciona? Vamos lá, quando você chegar na universidade, você vai tirar o teu Social Security, isso ali é feito nas primeiras semanas, tá? Que é para você conseguir receber a sua bolsa. Você tem que fazer o Social Security, quem já tem não precisa, tipo, eu já tinha. Você tira a ID do estado. Se você for já pegar a carteira de motorista, você não precisa da ID, você fica só com a carteira de motorista. Se você não for pegar a carteira de motorista, você fica com a ID. Os primeiros documentos que você tira, mas para abrir conta em banco, eu inclusive fiz um vídeo que está no YouTube. Você chega com o teu passaporte, tá? Passaporte, matrícula de universidade, então a matrícula lá que você está matriculado na universidade, e com o teu formulário, ou I-20 ou DS, depende do visto, se é FUJ, você vai com o teu formulário lá, e você já consegue abrir conta em banco, sem Social Security, sem ID, sem nada, só com teus documentos internacionais e com a tua matrícula da universidade provando que você é estudante internacional. Você já abre a sua conta corrente, a sua conta poupança. Conforme você for tendo um tempo de residência ali, você já consegue o primeiro cartão de crédito. Usa o primeiro cartão de crédito com pouco limite, vai aumentando o limite, lá é progressivo. Quanto mais você usar e melhor pagador você for, mais crédito você vai ter. E assim vai ocorrendo. Então, assim, para abrir conta em banco é bem tranquilo. Sempre tem banco nas universidades. Então, aqueles bancos já estão acostumados a atender aluno internacional. Você chega lá, tranquilo. Na LSU tinha o Campus Federal dentro, que foi o primeiro banco que eu abri conta. E do lado da LSU tinha o Chase, que é o que eu mais gosto, é o que eu falo no vídeo, inclusive. Então, assim, para abrir conta no banco, tranquilíssimo. Para tirar o Social Security, é um escritório que se você vai lá, a universidade, inclusive, normalmente tem semana de orientação. Quando você é aprovada, eles normalmente pedem para você chegar uns 15 dias antes, porque uma semana antes ou 10 dias antes tem a semana de orientação do aluno internacional e do próprio doméstico, que eles chamam, que é quem é de lá. O internacional vai ter uns encontros para explicar mais sobre essa documentação e os que são domésticos falam só sobre o programa mesmo. Quem é internacional participa dos dois. Que eles dão umas instruções específicas sobre isso. Sobre abrir contas, enfim. Porque no caso do meu marido, considerando que ele vai como meu acompanhante, ele também consegue ou não?
Abrir a conta e tudo. Eu estou pensando que época que o meu marido abriu conta em banco. Eu não lembro exatamente qual que foi o período, mas ele consegue também. Provavelmente para ele, que não vai ter o comprovante na universidade, talvez ele tire o Social Security antes de abrir a conta. Então, a única dúvida que eu tô, mas se eu não estou enganado, meu marido abriu junto comigo no Campus Federal. Por ele ser o meu marido, eu comprovar ali que ele era o meu marido e tá abrindo a conta na universidade, eu acho que ele abriu junto, porque era uma conta corrente. Ah, legal. Eu achei que era mais burocrático, assim. Eu não sabia que a gente conseguiria tirar o Social Security e tudo mais. Eu achei que era mais... Bem tranquilo. Sara, quanto às cartas de recomendação, agora eu quero entrar um pouquinho mais nessa parte de aplicação. Nessa parte de aplicação, que é uma coisa que eu ainda tô com dúvida. Porque, como eu te falei, né, eu acabei não atuando na minha área, então eu não tenho experiência como advogada, a não ser os estágios que eu fiz durante a faculdade. Mas nesses estágios que eu fiz, eu tive muitas pessoas que aceitaram ser meus recomendantes, assim. Eu selecionei 4 pessoas, a maioria das universidades pede 3, mas de toda forma eu escolhi 4 pessoas que eu achei ali e eu queria só sua opinião sobre essas pessoas. Uma delas foi o meu orientador do TCC na pós-graduação, que é esse que eu te falei, que ele é doutor e pós-doutor nos Estados Unidos. Eu acho que a carta dele vai ter bastante peso ali por conta disso. E eu tive bastante contato com ele, eu até fui pro escritório dele em Curitiba e tudo, e ele super aceitou e tal. O segundo é um juiz federal do trabalho, que foi com quem eu trabalhei diretamente também quando eu fiz estágio. Então ele tem bastante para falar sobre como eu ajo no trabalho e tudo. A terceira é a diretora da vara do trabalho onde eu trabalhei, né, junto ali, que é também formada em Direito, mas ela não tem mestrado, ela não tem doutorado, ela não tem nada, ela só seria uma chefe de gabinete mesmo, mas ela é servidora pública. E a quarta pessoa foi a coordenadora do curso de Direito na época que eu estava na faculdade, porque como eu era presidente de sala, eu fiz bastante trabalho em conjunto com ela, de organização de evento, de ajudar com os alunos e tal, só que ela também só parou no mestrado, apesar dela ser coordenadora do curso, ela também não tinha muitos aprofundamentos. Você acha que são cartas de recomendação válidas ou que eu preciso procurar mais? Vamos lá, todas essas cartas são de relacionamentos que você teve em que ano? Com a coordenadora foi durante a faculdade, né, eu me formei em 2016, peguei o diploma em fevereiro de 2017, então, foi aí onde eu parei. A mesma coisa com o juiz do trabalho e a servidora pública, no ano de 2016 também. Tá, então vamos lá. Junto, esse outro também é no mesmo ano, mais ou menos? Não, daí teve o da pós-graduação, que eu terminei em 2018, eu terminei a pós-graduação. Vamos lá. As cartas são muito boas em relação à autoridade dessas pessoas. O que a gente tem que trabalhar aqui? De você ter uma carta mais atual. Não precisa ser as 3. Uma delas ser atual. Então, por exemplo, se você manter essa carta desse professor que fez pós-doutorado nos Estados Unidos, se você manter a carta dessa juíza, ok, são 2 cartas muito boas. O que você tem que buscar? Uma carta mais atual. Como que você busca essa carta atual? Tem que se esforçar um pouco. Você viu que a gente fez aquelas 3 estratégias de buscar cartas de recomendação? Não sei se você acompanhou esse conteúdo. Tá lá no passo 6. Não sei se você chegou no passo 6, que a gente falou numa mentoria e colocou lá no passo 6. Buscar uma terceira carta recente. Por quê? Porque você vem com um case forte, só que vem aquela pergunta: será que a Rafaela é a mesma que ela era há 5 anos atrás? Você tá entendendo? Entendi. E a gente precisa comprovar o quê? Sim, a Rafaela tem o mesmo comprometimento que ela tinha 4 anos atrás, se não até mais, vamos dizer assim. Então, é interessante, dá para aplicar com essas 3 antigas? Dá. Só que, o que acontece? A gente está aqui o quê? Julho. Vale a pena você trabalhar com o ideal. Não, as meninas me falaram que o meu case vai ficar mais forte se eu conseguir uma carta atual. Deixa eu pegar uma... No meu caso, eu teria que procurar um estágio, né? Um estágio remoto ou alguma coisa assim. Isso é uma das opções. A gente dá outras opções lá nas estratégias de buscar cartas de recomendação. Você teria que ver uma daquelas lá e falar qual que fica mais fácil para mim fazer. É o estágio remoto? É procurar ser aluno especial? Vai lá, olha as estratégias que a gente passa e fala, vou tentar fazer. E trabalha com isso, porque a gente está em julho ainda.
Se os planos mudarem e tudo mais, cara, a gente trabalha com o que tem. Só que eu não queria que nesse momento você fosse pelo mais fácil. Que o mais fácil é você não fazer nada e, é o que eu tenho, já tá ali, ele só vai escrever a carta, sabe? A gente não gosta de trabalhar dessa maneira. Bom, vamos me esforçar aqui. A gente tem muito aluno que fez essas coisas e que deu muito certo, sabe? De tipo, vou começar agora a buscar alguma coisa ali dentro dessas estratégias. E dando certo, você vai ter um pacote mais forte. Então, assim, eu não quero nem conversar de falar assim, faz isso que dá. Isso aí vamos deixar para o final do ano, se você precisar, você vai lá falar com a gente, fala, meninas, aconteceu isso. Mas hoje eu quero que você encare como uma missão, de olhar uma daquelas estratégias que a gente passa e falar assim, eu vou buscar uma carta recente. E aí, da área acadêmica mesmo, né? Que daí também não tem como eu conseguir uma profissional agora. Que é mais fácil você conseguir uma acadêmica que é melhor do que você tentar algo profissional que não vai ser tão bom quanto e ainda vai ser mais difícil pelo time. Não, legal. Eu vou atrás sim, eu vou assistir de novo e vou manter, então, essas duas que são bem fortes. Isso. E vou atrás de uma terceira nesse sentido. Perfeito, é isso aí. Cara, eu acho que, de forma geral, essas são as minhas dúvidas aqui anotadas. Deixa eu só ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Não, fica tranquila, vai dando uma revisada aí. Você vai focar em PhD em International Relations? Na minha lista de faculdades, eu tenho algumas que eu gostei bastante, no sentido de... Nossa! Políticas públicas, eu esqueci. Política Public Policy. Então tem algumas coisas legais lá também, mas meio que um misto dos dois, assim. Eu acabei não vendo nada de mestrado, eu estava vendo no começo, daí depois vocês já deram a dica, né, para não... que o PhD era mais fácil de conseguir bolsa e tudo mais, então eu já fui neles. Tem bastante coisa legal, bastante universidade legal. Tem algumas que pedem um pouco de cursos específicos, mas aí quando eu conversei e expliquei a minha situação da pós em Direito Internacional, eles falaram que talvez ela possa ser válida como esses cursos de... eu não sei exatamente como eles chamam, mas é que eles falam lá, acho que é governança, umas coisas assim, que envolvem políticas que aqui a gente não tem, né? Não é uma coisa que... Eu até expliquei para ele, eu falei, olha, eu não tenho como fazer esses cursos aqui, porque a gente não tem um curso específico disso, a gente não tem uma pós disso. Mas eu tenho essa pós e tal. E ele falou, não, eu acho que você é um good fit, né? Eu acho que tá certo, que dá sim. Acha um professor da sua área, conversa com ele, mas eu acho que essa parte vai ser, não vai ter problema. Se não, você entra e faz durante o PhD essas horas que vão estar faltando, sabe? Foi o único, assim, que eu vi alguma coisa diferente. Uma última dúvida, só que na verdade ela me surgiu recente, eu até mandei no Instagram, né? Eu tô sempre mandando coisa pra vocês, mas eu mandei recente, mas aí surgiu mais dúvidas. Eu tinha lido, numa dessas pesquisas que eu fiz, eu tenho visto de turista americano. Minha filha e meu marido não têm. Eu estava programando fazer o deles. E daí, em alguma dessas pesquisas que eu fiz, tinham falado que quando eu fizesse o visto de estudante, automaticamente ele se sobreporia ao visto de turista e eu iria perder ele ali. E aí a Monique postou alguma coisa esses dias e eu perguntei pra ela, e a Monique falou, não, isso é mentira. Não funciona, você tem o seu visto normal de turista, ele vai continuar válido. E daí surgiu mais dúvida, por quê? Né? Eu tinha feito várias pesquisas que me levaram nessa resposta de que não, você só pode ter um visto americano e um se sobrepõe ao outro, e aí já descobri que é mentira. E tenho essa questão de que o meu visto, por exemplo, vence em novembro de 2023. Eu vou estar, teoricamente, se Deus abençoar e der tudo certo, eu vou estar lá em agosto do ano que vem. E como que eu faço? Eu renovo esse visto aqui para eu não perder, eu deixo ele para lá, porque eu vi você também indo lá refazer o seu visto do seu marido exatamente para não vencer, para não perder esse vínculo. Né? O que você me indica nesse sentido? Isso que a Monique falou é verdade, você não perde, tá? Eu, inclusive, durante todo o PhD, o meu visto de turista era válido, porque eu fiz o visto um pouco antes, eu fiz uns 2 anos antes do PhD, e dura 10 anos. Então, veja só, todo momento que eu tinha J, eu mantive o meu visto válido. Como que eu provo para você que não perde? Eu renovei meu visto de estudante, o J, eu acho que 3 ou 4 vezes no consulado aqui americano no Brasil. Toda vez que eu fui lá, o meu
passaporte tinha o visto de turista, certo? Quando o seu visto vai ser cancelado, por exemplo, agora eu renovei o de turista, mas o meu visto antigo tinha uns 4 meses ainda de validade. Quando eles me deram o novo, eles carimbaram que já estava acabado aquele ali, não sei nem o termo que eles usam. Anulado, né? Uhum. Anulado e te dão um visto novo. Toda vez que eu fui renovar o visto J durante o PhD, o meu visto de turista que está no passaporte nunca foi carimbado. Ele sempre ficou lá bonitinho, válido, 100% das vezes nunca mudou. Qual que é a única observação? Já aconteceu de, por exemplo, o meu marido vir para o Brasil e está com o visto J vencido. E ele tinha o de turista válido. Em teoria, ele podia voltar com o de turista, se ele não quisesse mais o J. Tal. O que foi a recomendação, inclusive da época do Les Paul, que era aquela filiação de Harvard que eu tinha vínculo? Não faz isso. Porque se você chegar lá no aeroporto e falar o quê? Ah, eu tô entrando com visto de turista, mas a minha esposa é J, eu era J. Não, mas peraí, você tá querendo vir como turista, mas você não é turista. Você é cônjuge do J2 e tá vindo para ficar. Não vai. Então, assim, eu nunca usei o visto de turista, mesmo tendo ele válido. Porque eu estava matriculada numa universidade, com um vínculo numa universidade. Como é que eu venho para o Brasil e volto com o visto de turista? Sendo que eu estou indo lá estudar. Então, isso não faz o menor sentido. Mesma coisa para o teu cônjuge. Então, assim, se você estiver nos Estados Unidos com o visto de estudante válido e o teu visto de turista for vencer, esquece o teu visto de turista. Você não precisa do teu visto de turista. Eu renovei agora pelaquela facilidade de você não precisar ir lá na entrevista. Mas é só uma facilidade que, inclusive, eu tive que viajar igual lá para São Paulo, porque eu tive que fazer biometria igual. Então, não foi nem biometria, só para tirar foto. Então, assim, eu Mas então renovar ele não tem nenhuma facilidade. Não faz sentido algum. Porque eu digo assim, depois, se por acaso acabou o meu visto de estudante lá, né, acabou o PhD e tal, e eu, né, não sei como que eu vou ficar depois. Você não pode ficar emendando com o visto de turista. Você vai ter... Não, mas tipo, eu digo assim, porque daí ele vai ser cancelado. E daí acabou a validade do meu visto. Se eu tiver que tirar ele de novo, o processo não é mais complicado para tirar o de turista ou igual? O processo é o mesmo. A vantagem em que, em teoria, se você renova ele até um limite de vencimento, você não precisa fazer entrevista no consulado. Só que, de qualquer maneira, o teu caso é julgado. Por exemplo, eu fiz o mesmo tipo de agendamento, o mesmo valor. Eu tive que ir até São Paulo, porque aquela parte do CASV eu tive que fazer igual, tirar fotinho lá e tudo mais. A única coisa é que eu não fui para o consulado. Mas o meu processo ficou em pendência, eles analisam o teu documento. Se eles quisessem ver qualquer problema ali, que eles viriam numa entrevista, eles poderiam ter negado. A única facilidadezinha é que você evita de ir numa entrevista. A Monique, o visto de turista dela venceu, ela não fez nada, não renovou nada. Esse ano, agora em janeiro, foi a primeira vez que ela renovou o visto de turista desde então. E não teve nenhuma dificuldade, nada. E em relação a entrar no país depois, né? Eu vejo vocês falando bastante que você só pode entrar no país até 30 dias antes, parece, de começar as aulas com o visto de estudante. Como que funciona? Isso, é o prazo de 30 dias, tanto o visto J quanto o F. Você não pode nem tirar o visto tão antes, tá? Então, por exemplo, a galera às vezes fica alucinada, assim, lá em fevereiro a galera tá assim, mas meu Deus, o meu aceite ainda não saiu, não vai dar tempo. Se o teu aceite sair em janeiro ou fevereiro, você não pode ir lá e agendar o visto pro mês seguinte. Porque acho que são 3 meses antes que você pode... 120 dias antes, não é? Que você pode tirar. Dias. Isso. São 4 meses antes da data de início do programa. E você só pode ingressar 30 dias antes. Então, se o teu programa começa em agosto, você só pode ir em julho. Você não pode falar, vou agora em maio, vai lá fazer o quê? Você está indo lá para estudar. Então, eles consideram que 30 dias antes é o suficiente para você ir um pouco antes, já se habituar para começar já com tudo certo. Entendi. E aí, no meu caso, por exemplo, se eu quisesse ir com visto de turista e entrar antes, para já achar um lugar melhor para morar, ver a questão da escola e tudo mais, vocês não indicam que eu entre com o de turista? Você pode, mas você vai ter que voltar. Entendi. Eu tenho que ir, voltar e depois entrar com... Se lá em janeiro você falar assim, quero ir já para me habituar, saiu o meu aceite. Quero ir lá conhecer aquela cidade, eu vou ir, vai lá, passa 15 dias, volta, vai lá, tira teu visto de estudante, porque você ainda não vai ter conseguido tirar, tira ele e retorna. Mas você não consegue falar assim, vou 2 meses antes com o de turista
e depois o meu status fica válido. Automático, não pode, entendi. Essa história do visto foi uma coisa que me pegou muito, porque eu fiz várias pesquisas, né, igual eu tinha te falado, meu marido tá pesquisando também, e tudo chega nesse, de que um visto invalida o outro. Não invalida, mas você não pode ficar usando o visto de turista para entrar lá, né? Se você tá indo estudar, você tá entendendo? Esse é o ponto, que talvez é esse tipo de interpretação que você tem que entender, que às vezes eles quiseram dizer. Você não vai ter o teu visto cancelado, tanto que eu usei o meu visto de turista que eu tinha lá antes, quando eu me formei no PhD, porque eu voltei, terminei o PhD e depois eu já fui logo em seguida. Alguns meses depois eu voltei lá passear, fui com o visto de turista. E era o mesmo visto de turista antes de eu tirar o visto de estudante. Agora, eu não podia, durante o PhD, falar assim, o meu visto J venceu, em vez de renovar, já que eu tô indo pro Brasil, eu vou entrar com o de estudante de volta e ficar tudo certo. Não dá, porque você tá mentindo. Você tá querendo entrar como turista, sendo que você tá indo lá para estudar? Não, faz todo sentido. Eu só fiquei nessa dúvida de se valeria a pena eu renovar ele enquanto eu estivesse lá ou não, né? Mas não... Então, se é o mesmo processo, se eles vão, né, ver da mesma forma, compensa depois, se houver necessidade, tirar um novo. Não compensa pagar 2 vistos no mesmo ano, então, porque realmente não é viável. E é caro, né? É um caro, e às vezes, às vezes você vai ficar lá. Você vai fazer o pós-doc, você vai ficando como a maioria, você não vai mais tirar visto de estudante. Sara, eu acho que eram essas, assim, as minhas dúvidas gerais. Depois, acho que eram mais dúvidas específicas sobre algumas universidades, que daí eu vi algumas coisas diferentes, mas isso dá para perguntar tudo lá nas coisas, conforme eu tendo as respostas. Isso, mas, às vezes assim, manda um link lá específico, esse programa. Porque daí lá tem bastante coisa, assim, legal, mas eu gostei bastante, eu já selecionei alguns programas, agora eu realmente vou ter que entrar tudo de novo e ver as dúvidas que vão surgir sobre o visto mesmo, né, porque isso, infelizmente, é uma coisa que vai ter que pegar. A gente pretende, sim, complementar a renda com o trabalho do meu marido, mas essa questão até de custo de vida, eu vi que tem bastante, algumas universidades que já me responderam, tem bastante diferença de valor da bolsa. Tem bolsa que paga $1.200, tem bolsa que paga $3.200. Então, assim, é realmente pela cidade em si, ou porque tem algumas universidades que são maiores e pagam? Você consegue pagar para 2 pessoas que seja com $1.200 mesmo? Isso é viável? Isso é real? Tem universidade que paga um pouco mais, mas quando você vê essa discrepância, é o local da cidade. Você pode ver as universidades em Boston. Você pode escolher a pior que você considerar lá, sei lá. Vai lá e olha o valor da bolsa. Vai ser alto, devido à questão do aluguel. Agora, claro que tem universidades que acabam pagando mais, por ser mais renomadas. Se você vê lá o valor da bolsa de Harvard, provavelmente vai ser maior do que o de uma universidade menor, porque eles têm mais cash entrando, né? Agora, essa discrepância de, sei lá, sair de 20 para 30 é custo de vida local. Porque eles não dão umas bolsas tão discrepantes assim. Você não vai achar em nenhum lugar em Louisiana uma bolsa de 35 mil, porque não faz sentido com o custo de vida local. E a bolsa, ela é desenhada para você viver com ela, não para você já ter um salário lá de pós-formado, né? Então é isso que... Eu gosto muito de dar o exemplo de Louisiana, porque se você pensar lá, o valor da bolsa base lá de PhD é em torno de $1.600 limpo, tá? $1.600 limpo. Dá para viver um casal com $1.600? Dá para viver um casal e uma filha. Conheci gente que viveu. Até tem post polêmico aqui no nosso Instagram. O que diferencia? O valor do aluguel. Tem apartamento de 2 quartos lá em Baton Rouge, perto da universidade, que custa $1.000. Você tá entendendo? Que custa $900. Tem mais barato? Tem, mas eu não quero ir pro pior. Quero chegar num negócio assim, sei lá, $900, você consegue alugar um apartamento. A tua família vai viver naquele apartamento com $900. Você tem que fazer a conta do resto para viver. Do resto. Você tá entendendo? Então, o que vai determinar... Agora, eu quero morar naquele apartamento lá que é $1.700. Você já sabe se vai dar ou não vai. Você tá entendendo? Porque é esse o padrão de vida. Você vai ter que se adaptar. Uma pessoa sozinha, a Monique gastava $350 por mês para morar na frente da faculdade, ter o quarto dela. Ela dividiu um apartamento com a roommate dela, cada uma tinha um quarto.
Todas as despesas com aluguel, luz, internet e tal, era $350. Você tem noção quanto que isso dava pra ela? Agora, faça as contas, se fosse um casal morando nesse apartamento de 2 quartos, os 350 virariam 700. Então, você tem como morar com $700 se você quiser ali, seguindo, por exemplo, o apartamento que a Monique morava. E a gente conheceu gente que fez isso. É o padrão de vida mais alto? Não é. Eu cheguei a morar num apartamento lá que era $1.000. Já era um padrão de vida bem mais elevado, tinha condomínio com piscina, academia, blá, blá, blá. Esse da Monique não tinha, ele era na frente da faculdade, mas não tinha esse tipo de benefício. Então, o aluguel é o padrão de vida que você vai ter ali. Ali em Baton Rouge, você consegue morar de apartamento de 700, aí falando pro casal, né? Se for dividir, consegue, igual a Monique pagou 300 reais. De 700 a 2.500, se você quiser pagar por mês. Agora, a questão é o padrão do apartamento que você vai morar. Se você for para Nova York, Boston, você não vai conseguir um apartamento de $700 para você morar sozinha com o teu marido. É impossível achar isso, sabe? Então, eu vi mesmo que as bolsas de Boston são bem mais altas, mais do que o dobro, né? Mais que o dobro. É o aluguel. É o aluguel. Enquanto em Louisiana você consegue alugar um apartamento para pagar $700 por mês, em Boston, $700 por mês é um quarto para você alugar. Quando você achar um quarto barato, você tá entendendo? Entendi. Mas então é porque quando eu vi essas discrepâncias, eu falei, gente, mas será que vive com $1.200 desse jeito? Né? Porque algumas pessoas que eu conversei lá, que moram lá, mas aí também eu acho que é por conta desse padrão de vida, né? São pessoas que... Você tem que conversar com um brasileiro universitário. Então, por exemplo, qual que é a ideia do PhD Net? Você poder conversar com alguém que dá para confiar, que está lá na mesma situação que você está indo, para ele te falar, ó, aqui eu moro com isso, esse é o padrão de vida. Você tem que ter esse contato. Porque esse universitário brasileiro, ele consegue te dar a real. Qual que é a real? A real é essa. Você tá entendendo? Agora, porque aí você tem que olhar. As pessoas que me falaram, para quem eu perguntei, falei, olha, mas eu tô indo em família e tal. Ah, não, por menos de $4.000 você não vive com 3 pessoas aqui. Então eu falei, gente, mas não é possível que eu preciso de $4.000 para me manter e eles estão pagando 1.200, entendeu? Não tem cabimento isso. E esse é o problema de você pesquisar demais com pessoas que não estão na mesma situação que você, né? A fase que eu tava com a minha filha, que a gente tinha uma condição melhor, que já era no último ano, meu marido ganhava um dinheiro bacana também, a gente tinha uma média de despesa de $2.200 por mês, que o nosso padrão de vida subiu. A gente mudou para uma casa, tinha 3, 4 quartos, nossa casa era mais humilde, não era nada que padrão de vida altíssimo, mas era uma casa com jardim, tinha 3 ou 4 quartos, eu nem lembro. A gente já estava no padrão de vida maior. Era isso que a gente gastava. Você tá entendendo? Não chegou nem perto. Se eu tivesse $4.000 por mês, a gente tava cada um com uma SUV nova lá, morando numa casa padrão de vida bem alto. Agora, em Boston, $4.000, você não vive tão bem assim, não. Você vive, assim, num padrão de vida mais legal. Você consegue morar em Brookline com $4.000. Mas o padrão de vida muda muito. E com $4.000 em Baton Rouge, você vai ter um padrão de vida incomparável com morar em Boston com $4.000. Entendi. Na verdade, então vai ter que ser muito de pesquisa mesmo, né? De realmente olhar e ir atrás e ver. Mas então é bom saber que é pautado, assim, né? Que não é uma coisa muito aberta. Não, se eles estão te dando aquele valor é porque dá. Exato. Se vira que dá, né? Para PhD quase sempre é baseado no custo de vida que precisa ter. Claro que a bolsa é desenhada para uma pessoa. Quando você vai com outra pessoa com filho, é o que eu tô falando, você vai se adaptar. Pensa só a Monique vivendo com a bolsa dela, gastando 350. Quanto não sobrava? Ela viajava pra caramba, fazia as coisas dela. Já se eu pego o mesmo valor de bolsa e quero morar um pouco melhor por causa da minha família, não quero enfiar eles num apartamento de 1 quarto com filho e tudo mais, você vai ter que morar pior pra conseguir viver 100%. Porque a bolsa não foi, essa aqui é uma bolsa pra você, tua família. Não é, obviamente. O que você tá fazendo? Você tá fazendo você tá viabilizando aquele negócio funcionar. Beleza, Rafa? Beleza, Sara, muito, muito, muito obrigada. Você tirou muita dúvida, foi muito legal ter falado com você, ajudou bastante, assim, a realmente a gente ver que nem toda a informação que a gente encontra é verdade, né? Eu agradeço mesmo, vocês têm sido muito boas, assim, em tudo.
A mentoria é muito boa, todas as respostas são muito rápidas, as avaliações são muito legais, qualquer dúvida que a gente tem, a troca ali dentro, as aulas são muito boas também. E eu tô muito contente, tô bem animada e espero que eu esteja embarcando também em julho do ano que vem. Muito obrigado por participar, Rafa. Eu tenho certeza que a gente vai conversar muito ainda nessa trajetória até o momento da sua candidatura aí, o seu aceite. Ano que vem eu te entrevisto aqui para o raio-x do aprovado, se Deus quiser. Ai, amém, se Deus quiser.